Meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui para mais um vídeo, para o meu, para o teu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. No vídeo de hoje eu quero fazer a comparação desses dois comentários bíblicos. O comentário bíblico Aplicação Pessoal da CPAD e o novo comentário bíblico do Novo Testamento da Central Gospel. Antes de tudo, eu quero dizer que são duas ótimas ferramentas de estudo. Só que antes de entrarmos no conteúdo, eu quero lhe fazer o convite. Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva. Faça parte dessa comunidade de apaixonados pela Palavra de Deus. O nosso canal Teologando e Capacitando. Também ativa o sino das notificações para você ficar informado toda vez que eu subir um vídeo novo para o canal. Não esqueça de deixar o seu like, pois o like ajuda muito o YouTube a engajar o canal com mais pessoas, e também compartilhe os nossos vídeos em suas mídias sociais, no WhatsApp, Facebook e Instagram. Fazendo assim, você ajuda o irmão em sua caminhada cristã e também ajuda o canal a crescer. Então, dito isso, vamos ver como esses dois comentários bíblicos trabalham. Então, meus queridos irmãos, estamos aqui com os dois comentários bíblicos. O comentário bíblico Aplicação Pessoal e o novo comentário bíblico do Novo Testamento. Ambos os dois são do Novo Testamento e nós vamos ver agora como que cada um trabalha, né, as passagens bíblicas. Já quero dizer aqui para os irmãos que todos os dois são ótimos comentários bíblicos, ótimos recursos para nossos estudos. Ó, podemos ver a lombada, ó, dá para ver que são praticamente as mesmas espessuras. Então, o comentário bíblico Aplicação Pessoal, ele é 2 volumes, tá bom? Então, nós vamos ver como eles trabalham a passagem. E o novo comentário bíblico do Novo Testamento da Academia da Central Gospel é apenas um volume, porque o outro volume é do Antigo. Então, o do Novo Testamento, Aplicação Pessoal, eles são 2 volumes. Aqui está o segundo volume. Então nós vamos ver como é que cada um deles trabalha. Então, tirando aqui o novo comentário bíblico, vamos fazer uns paralelos, tá bom? Vamos ver aqui, ó, um sumário. Não vou explicar detalhes, porque já tem o review de cada um deles. Você pode conferir no nosso canal aí, que tem um review dos dois. Então aqui, ó, o Evangelho de Mateus, ele começa com a introdução. Ó, autor, tá vendo? Autor, ó, data e local, destinatários, ocasião e propósito, a mensagem, a importância para hoje, ó, a importância para hoje, tá vendo? Então, a introdução muito boa. Esse comentário aqui tem uma introdução muito boa mesmo. Ele tem aqui, como fosse do lado, alguns fatores, podemos dizer, importante, como algo cronológico, né? Algo que vem cronológico, 37 a.C., Herodes o Grande, aí 6 a 5 a.C., 5 a 4, 4 a 3, 6 depois de Cristo. Então, fosse relatos cronológicos. Então, uma introdução muito boa. Ele já vai, podemos dizer, direto, numa introdução aqui ao Novo Testamento, ele vai direto já na introdução. Passando a sua introdução, ele já entra, podemos dizer, propriamente dita, nos comentários, tá bom? Então, muito interessante. O novo comentário bíblico da Central Gospel, ele vai, como é que ele trabalha? Tirar essas fichas colaboradoras, o sumário, no índice de artigos, um olhar sobre o Novo Testamento. Então, ele se preocupou em trazer algumas coisas relevantes para nós conhecermos a fundo o Novo Testamento, como o que é exatamente o Evangelho, o crescimento do cristianismo, uma divisão convencional dos livros do Novo Testamento. Então, ele se preocupou com isso, uma cronologia ali do tempo, período intertestamentário, tá bom? Período intertestamentário, muito bom. Aí aqui agora chega o Novo Testamento, a introdução do Evangelho de Mateus. Então ele tem a introdução, muito boa. Ó, ele não coloca igual a Aplicação Pessoal, divididos em autor, data, local, não, mas ele traz todos os relatos sobre.
e um esboço. Então, o comentário, a aplicação pessoal, a introdução a cada livro é um pouco mais vasta, porém, esse aqui ele trouxe alguns recursos no início a mais, tá bom? Mais interessante. Então, como nós já estamos com esse comentário bíblico, como que ele trabalha? Ó, podemos ver que aqui já é o comentário bíblico, ele já entra na genealogia de Jesus, capítulo 1, verso 1, aí vai trabalhar aqui, ó, a genealogia na NVI ou o livro da geração na ARC. É um registro das origens familiares das pessoas. A genealogia era muito importante para os judeus no primeiro século. Uma genealogia, primeiro, provava que a pessoa era realmente israelita. 2, identificava a tribo a qual ela pertencia. E 3, qualificava certos judeus para os ofícios religiosos como levitas ou sacerdote. Ele vai dizer que a genealogia de Cristo é essencial para a história do cristianismo. Mateus descreve a descendência de Cristo desde Abraão, Isaac e Jacó, para mostrar que Jesus era judeu, mas não deixa de mencionar Davi, para informar os seus leitores que Jesus tinha direito ao trono de Davi, segundo Samuel 7,12, algo que aconteceria no futuro, Mateus 18,28. Então, ele traz dessa forma o relato sobre a genealogia, que nós vamos ver que agora como que o comentário aplicação pessoal ele vai trabalhar. Podemos ver que ele entra com uma introdução, o novo comentário bíblico já entra direto, né? Isso aqui entra com a introdução, registro dos ancestrais de Jesus, capítulo 1, verso 17 ao 3, né? Então ele vai dizer que há mais de 400 anos havia se passado desde as últimas profecias do Antigo Testamento e os judeus religiosos de todo o mundo ainda estavam esperando pelo Messias. Lucas 3,15. Sob a inspiração do Espírito Santo, Mateus escreveu esse livro dirigido aos judeus para apresentar Jesus como rei Messias, o prometido descendente de Davi que iria reinar para sempre. Então ele vai trazer, ele entra aqui agora, aqui no comentário. A diferença desse comentário aqui, aplicação pessoal, que as partes dos textos bíblicos ele bota em negrito, juntamente com o capítulo e versículo. Então, na identificação ajuda muito, ó. Registro dos ancestrais de Jesus, o Messias. Os 17 primeiros versículos do Evangelho de Mateus apresentam os ancestrais de Jesus, como a linhagem de uma família servia para provar que ela pertencia ao povo escolhido de Deus. Mateus começou mostrando que Jesus era descendente ou filho de Davi, que era descendente de Abraão, versão em TLH. Cumprindo assim as profecias do Antigo Testamento sobre a linhagem do Messias, a expressão pai de também pode significar ancestral de. Mateus traçou a genealogia de Jesus até Abraão através de José. Essa genealogia comprova a linhagem legal ou real de Jesus através de José, que era descendente do rei Davi. E também vai dar as referências que aqui também deu, né? Segundo Samuel 7,16, assim por diante. Então, podemos perceber que eu estou com a aplicação pessoal, que eles trabalham de forma muito expositiva, os dois, tá bom? E esse aqui, ele traz uma aplicação pessoal. Ó, o capítulo 1, versículo 18 aqui de Mateus, ó, vai botar aqui, um anjo aparece a José, tá vendo? Vai assim, ó, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Em capítulo 1, verso 16, Mateus havia afirmado que Maria era mãe de Jesus, mas não mencionou o nome de José como seu pai. Este fato exigiu uma explicação a fim de não parecer uma situação imoral. Maria, sua mãe, estava desposada com José antes de se juntarem. Os leitores modernos precisam entender as tradições envolvidas nos antigos casamentos judeus. Primeiro, as duas famílias precisavam concordar com a união e negociar o dote. Depois, era feita uma proclamação pública e o casal ficava comprometido. Embora o casal não estivesse oficialmente casado, seu relacionamento só poderia ser quebrado com a morte ou o divórcio. As relações sexuais ainda não eram permitidas. Esse segundo estágio durava 1 ano. E durante esse período, o casal vivia separadamente junto aos seus respectivos pais. Esse período de espera tinha o propósito de demonstrar a pureza da noiva, pois se fosse demonstrado que ela estivesse grávida, o casamento poderia ser anulado. Então ele traz aqui um conceito judaico histórico, tá bom? E ele vai começar trazendo esse conceito e já
tentando aplicar para a nossa vida, que se nós for continuar lendo, nós vamos ver. Ó. Mas antes de se juntar, Maria achou-se ter concebido pelo Espírito Santo. Maria estava comprometida e grávida, e José sabia que o filho não era seu. A aparente infidelidade de Maria acarretava um rigoroso estigma social. De acordo com a lei civil judaica, olha, José tinha o direito de se divorciar dela. A lei também explicava que o castigo para a infidelidade era a morte por apedrejamento. Embora isso fosse raramente praticado na época. Para eliminar qualquer dúvida sobre a pureza de Maria, Mateus explicou que Maria concebeu do Espírito Santo. Durante a época do Antigo Testamento, o Espírito agia sob a iniciativa de Deus. Por exemplo, Gênesis 1:2. Desse modo, ficou esclarecida a iniciativa divina na concepção de Jesus. Lucas 1:26-38 registra essa parte histórica. Então, ele trouxe um relato histórico muito importante, tá bom, querido? Para nós entendermos. Então, estou aqui agora no comentário bíblico, que vai trabalhar sobre o versículo 18, capítulo 1, tá vendo? A mesma coisa, em negrito, porém não destaco as partes do versículo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntar, achou-se ter concebido o Espírito Santo. No mundo todo, o que geralmente oficializa um casamento é a assinatura de um contrato, Malaquias 2,14. Na cultura judaica, essa aliança verbal era feita um ano antes da consumação do casamento e tinha o mesmo valor de um documento escrito. Foi nesse período de um ano em que Maria estava desposada com José que ela achou-se ter concebido o Espírito Santo. É deixado bem claro na Escritura que Maria era virgem nesta época. Isto é reforçado pelas palavras antes de se juntar a José e Maria. É a concepção virginal, uma doutrina, tá bom, querido? Deduzida pelo relato de Mateus, é confirmado de modo bem evidente em Lucas 1:34, assim. Então, as mesmas referências praticamente. Maria passou os 3 primeiros meses de gravidez na Judéia, com sua prima Isabel, Lucas 1:36-56, e esta sabia que a gravidez de Maria era algo miraculoso, pois sua gravidez também havia acontecido por uma intervenção divina. Depois, quando Maria voltou para Nazaré, José soube que ela estava grávida, sendo ele, um homem justo e não querendo difamá-la, tentou deixá-la secretamente, mas foi avisado em sonho para que não fizesse, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, podemos perceber aqui que é praticamente o mesmo relato, porém sempre com umas aplicações histórica e pessoal expositivo diferente, mas muito bom. Só que o diferencial desse comentário é que vai ter aqui, ó, aprofunde o nascimento de Jesus. Então, aqui vai ter assim, ó. Olha, interessante. Ninguém sabe exatamente quando Jesus nasceu. Até mesmo antes do seu nascimento, não passa de uma suposição baseada em informações disponíveis. Gregório, inventor do nosso calendário, viveu na era medieval e estabeleceu a data do nascimento de Jesus em 1º depois de Cristo, mas ele calculou errado. O historiador judeu Flávio Joséfo data a morte de Herodes o Grande em 4 depois de Cristo. E tanto Mateus 2:1 como Lucas 1:5 presume que este Herodes governava na época do nascimento de Jesus, mas algo que não está muito claro é quanto tempo antes da morte de Herodes o Grande Jesus nasceu, sabendo que este se tornou rei dos judeus em 37 depois de Cristo. Contudo, não há nenhum registro histórico a não ser Mateus 2:16 que menciona o assassinato das crianças de Belém por decreto de Herodes. Então, olha só, ele está usando Gregório, ele está usando Flávio Joséfo para trazer a explicação da possível data do nascimento de Jesus. Então, querido, esse comentário aqui também é muito rico, tá? Ó, agora ele vai chegar aqui, ó. Compare-se as profecias sobre o nascimento de Jesus. Ó, Jesus cumpriu centenas de profecias do Antigo Testamento. Muitas delas giram em torno das circunstâncias de seu nascimento. A seguir, temos uma lista de várias dessas profecias. Então, vamos ver aqui. Ó. Profecia, ó. O Messias viria da semente da mulher, Gênesis 3:15, cumprimento em Gálatas 4:4. O Messias seria descendente de Abraão, Gênesis 12:3, Mateus 1:1. Então, profecia no Antigo Testamento, cumprimento do Novo Testamento. Então, muito interessante esses quadros que esse comentário bíblico traz. Ó. Em foco, Jesus, no grego, Jesus. A palavra grega Jesus equivale ao nome Yeshua no hebraico, que significa o Senhor salvará. Apesar de ser um nome comum entre os judeus, o nome de Jesus expressa sua obra na terra, libertar e salvar. Isso se confirma na explicação que os anjos dão a José, depois de lhe dizer para dar o nome de Jesus à criança nascida de uma virgem, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Muito interessante. Olha que rico. Outro que você sabia o que significava ter um nome? Jesus era e sempre será Emanuel, Deus conosco, Mateus 23. Em Jesus, Deus está entre nós, vive neste mundo e não nos
leva a tentar o impossível, que seria até ele. Jesus não nos livra dos nossos problemas, sofrimento diário. Ele caminha conosco em meio a ele. A salvação não é uma fuga do mundo, mas Deus participando de nosso dia a dia. Mas a salvação não é uma fuga do mundo, mas Deus participando do nosso dia a dia. É aqui que Jesus está, como nos mostra o seu nome. É aqui que ele nos dá poder, Atos 1:8. Então, continua. Então, esse comentário também que é muito rico, muito profundo. Você sabia, João, o pregador das ruas, aprofunda-se o batismo de Jesus, tentado em foco, Peirazo, bem-aventurado, Macários em foco. Então, querido, muito interessante. Então, dois comentários excelentes. Eu não quero aqui, que um é melhor que o outro. Esse vídeo é para dizer que os dois trabalham uma profundidade muito grande. Muito grande. Mateus 23, Mateus 24. O vídeo já está ficando longo. Tá bom? Já vou adiantar aqui para encerrar. Versículo 24, 6-8. Como é que esse comentário aqui vai trabalhar a aplicação pessoal? Eu gosto muito porque o Mateus 24 é o sermão profético, então ajuda muito. O versículo 6-8. Com a piora da situação política, com guerra destruindo o mundo, os seguidores de Jesus não deveriam ter medo de que Deus tivesse perdido o controle ou de que suas promessas não se realizassem. Da mesma maneira, como falsos messias e as fraudes religiosas vêm e vão, também acontecem as crises políticas e naturais. Mesmo que o mundo pareça estar em meio a um caos, Deus está no controle. É místico que tudo isso aconteça, como parte do plano divino de Deus. Entretanto, as guerras e rumores de guerra não significam o fim. Os discípulos provavelmente supunham que o templo somente seria destruído no final dos tempos, como parte do estabelecimento do novo reino de Deus. Jesus ensinou que coisas horríveis iriam acontecer, mas ainda não seria o fim. Ao contrário, isso era apenas o princípio das dores. As palavras de Jesus indicavam aos fervorosos discípulos que haveria um período de tempo antes do final dos tempos e do reino futuro. Isto não aconteceria naquela semana, nem imediatamente depois da ressurreição de Jesus, nem mesmo imediatamente depois da destruição de Jerusalém. Antes, haveria muito sofrimento como parte da vida da terra, enquanto a história se dirige a um objetivo único, final e planejado por Deus, a criação de uma nova terra e de um novo reino, Apocalipse 21:3. Então, ele está já explicando e sempre trazendo aquela nuance de aplicação pessoal, porque é a proposta dele. Vale dizer que esse comentário ele é um pós-tribulacionista, tá bom? Tudo indica isso. Então, pegando aqui Mateus 24, versos 6 e 8, para nós entendermos, 24, verso 6, três indicadores de tempo aqui, Três indicadores de tempo são encontrados em Mateus 24, 4-14. O primeiro está em Mateus 24, 6, mas aí não é o fim. O segundo, todas essas coisas são o princípio das dores, que aparece em Mateus 24, 8, e o último está em Mateus 24, 14, então virá o fim. É possível que Mateus 24, 4-6 descreva a primeira parte das 70 semanas de Daniel, como está escrito em Daniel 9, 25, 27, mas é mais provável que as passagens se refiram a uma visão dos dias atuais. Falsos messias, guerra e rumores de guerra são algo típico do homem decaído. Quando o Senhor disse, é misto que tudo isso aconteça, ele usou o termo, é misto, que demonstra uma necessidade racional e divina. Tudo isso é necessário por causa do pecado do homem. Apareceram falsos mestres antes e também aparecerão no futuro. Verso 7 e 8 aqui, para nós concluir, vai dizer assim, este parágrafo descreve as coisas que aconteceram no final dos tempos. Mateus 24, verso 7, que menciona que se levantará nação contra nação e reino contra reino, é um complemento de Mateus 24, 6, mostrando que haverá guerras no mundo inteiro. Fomes e pestes, terremotos são descritos de forma mais ampla. Apocalipse 6, 1, 8, 5 ao 13, 9, 13, 21 e 16, 2 ao 21. A palavra dores em Mateus 24, 8 significa literalmente dores de parto. Hoje a terra tem dores de partos contínuas, Romanos 8, 22. Mas durante os 7 anos de tribulação que virão, essas dores aumentarão em intensidade e frequência até que chegue a era do reino, o tempo da regeneração, com Mateus 19, 28. Então, aqui nós já temos um pré-tribulacionista. E por que ele faz essa divisão, que você entender que tudo dá indício que, ou as partes ali do versículo 4 ali ao 6 descreve a 70 semana de Daniel, mas pode ser que é o nosso dia atual, porque o dispensacionalismo revisado acredita que ali
é o princípio da dor, é o selo de Apocalipse. O dispensacionalismo mais clássico, ele acredita que também tem uma nuance em nossos dias atuais, que não, isso aí é tema para outro estudo. Então, podemos ver, ó, galinha no grego, ornis, que está ali em Mateus 23, 37, ó, entender melhor, Herói o grande construtor. Então, querido, eu espero ter passado alguma coisa para os irmãos a respeito dos dois comentários. Não entrei em muitos versículos, porque senão nós ia gastar muito tempo, mas é duas ótimas ferramentas que eu indico muito. Você tem que comprar, não pode deixar de ter. Que Deus pode abençoar. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.